Arilson. Tá assinada já. Ok. Pô, eu já tô gravando, tá? Mas quando quiserem começar, deixei gravando no meu computador. Já estamos gravando, ótimo. Então a gente vai ter que se ajeitar aqui, né? Para Meu aparecer bem na Deus! gravação. Eu nem passei perfume ainda. Padre Paulinho, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Estou vendo aí Sandro e Ana. Boa noite. Ei, Paulinho! Mas, ei, quando é que vocês vêm para Brasão? Ih, rapaz. Vontade que não falta. Falta dinheiro. Está sobrando dinheiro nos banqueiros. Mas é dinheiro do roubo, não presta. Não presta, não presta. Roubou dos pobres. Podemos... se inspirar? Vocês acham que podemos ir começando? Quem está na sala? Talvez chegue mais alguma. Estamos... Não sei se a Arilson consegue me ouvir. O que vocês querem que eu toque? Podemos começar, Arilson? Está bem-vindas,
Achei a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. A viagem até aqui, mas eu cheguei. Não estou conseguindo ouvir? Peraí, tá muito alto o violão? Bom, Hã? Tá muito alto. cortando. Deve ser porque eu tô no Wi-Fi. Tá cortando o cortando. som. Deve ser porque eu tô no Wi-Fi. Vou tentar de novo. Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tive um sorriso e um sorriso devagarinho. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim depressa, em vim de caminhão. Eu vim achar a falta desse chão. Numa espiritualidade de caminho e de caminhada, que nos ajude a fazer essa travessia nestes tempos difíceis, agora com a esse coletivo, na verdade, nasceu de uma conversa também virtual com a Pastoral da Juventude, lá no mês de abril.
quando a Pastoral da Juventude foi chamada para uma ação comum com a Caritas Diocesana, e depois aproveitamos a conversa para falar de um evento do setor na região de Lages. E uma das falas da galera da PJ é que não vai se sentindo em casa na diocese, porque o setor juventude estava indo por um caminho bastante diferente daquilo que a PJ tinha caminhado até então. Como realmente tem acontecido em várias dioceses pelo Brasil afora. E aí, por conta dessa inquietação dos nossos jovens, da coordenação da Pastoral da Juventude aqui da diocese, e por conta da inquietação de outras pessoas que já não se sentiam mais em casa, com as espiritualidades se multiplicando em nossas igrejas, aí nós decidimos que seria interessante construir um processo, ainda que virtualmente, e estamos fazendo, na verdade, esse caminho. Na perspectiva de também nos encontrarmos presencialmente, agora já no próximo final de semana, numa caminhada de Francisco a Clara, uma caminhada de 80 quilômetros pelas comunidades aqui da região, pelas comunidades do interior da região. 3 dias de caminhada, 13, 14 e 15. Além dos nossos encontros virtuais de formação, nós tivemos a graça de articular, no mês de julho, a Rede Celebra, e também o coletivo da Romaria dos Mártires da Caminhada, e celebramos a festa de Santa Maria Madalena. Foram 3 dias de celebração, também virtualmente, como era possível na época. E essa foi uma experiência muito boa também de buscar beber na fonte da espiritualidade de Maria Madalena e de tantas mulheres que também já não encontram mais espaço no caminho de muitas igrejas. E hoje, nesta noite, nós decidimos conversar um pouco sobre aquilo que vai nos motivar para a caminhada do próximo final de semana, que é a celebração do 5º Dia Mundial dos Pobres. Por isso, na nossa reunião de outubro, foi sugerido o nome de Ana e de Sandro, né? A Alzira fez o contato e eles estão com a gente nessa roda. Então, agora eu passo a palavra para a Alzira, para a Nena, e elas vão nos ajudar a rezar, a celebrar este encontro. O Arilson nos ajuda nesse momento com a música, com o mantra, depois a abertura, e nós vamos nos colocando nessa sintonia, umas com as outras, com as divindades que nos acolhem e nos acompanham. Arilson. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo com teu esplendor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda teu povo com teu esplendor.
Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra e ilumina teu povo com teu esplendor. Venham, ó nações, ao Senhor cantar, ao Deus do universo vamos celebrar. Seu amor por nós firmes para sempre, sua fidelidade dura eternamente. O dia do pobre vamos celebrar, o seu grito de dor nós vamos escutar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Nesta noite que nos reunimos para fazer memória de tantas pessoas empobrecidas, fruto, resultado de um sistema que gera pobreza, que gera pobres. Num instante, vamos entrar em sintonia com todas essas irmãs e irmãos. E vamos voltar ao nosso coração. Vamos recordar as palavras do Papa Francisco, que nos convocam para o compromisso com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, que vivem em situação de pobreza, de dor, de sofrimento, de marginalização. Ouçamos parte da carta do nosso querido irmão Francisco e nos coloquemos à escuta. Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Isto constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos os tempos. As suas palavras, sempre tereis pobres entre vós, pretendem indicar também isto. A sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir aquela habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê delegações. Os pobres não são pessoas externas à comunidade, mas irmãos e irmãs cujo sofrimento se partilha, para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhe ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. Aliás, sabe-se que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a justiça.
Enfim, os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para ele. Mensagem para o 5º Dia Mundial dos Pobres. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, aperta o passo, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, passa adiante e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, vive mitigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz que é à toa. Melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia. E nós tão raramente vamos ver. Sabemos que ele é um marginal. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é maltrapilho, vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus
é todo homem que vive neste mundo em quer viver. Mas pra ele não existe mais fronteira. Só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Deus. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de um perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso, derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que aí estavam, ficaram com raiva e comentaram: por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 200 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. E criticavam a mulher. Mas Jesus disse a eles: deixem-na, porque vocês a aborrecem. Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem, mas eu não vou estar sempre com vocês. É palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos a nossa realidade, a realidade das nossas irmãs e irmãos empobrecidos. Ouvimos a exortação do Papa Francisco. Ouvimos a exortação do próprio Jesus. O que esses textos ouvidos nos fazem dizer a Deus? Se quisermos, podemos expressar algumas preces, alguns sinais dessa realidade que ouvimos. Se alguma prece estiver latente no coração, podemos partilhar.
que o Deus da vida nos fortaleça, nos faça fiéis ao seu projeto de cuidado com a vida do planeta, da nossa casa comum e de todos nós, de modo especial, aquelas pessoas que estão mais empobrecidas, mais marginalizadas, que a gente possa ter essa clareza, essa coragem e estar junto, que somos também todos pobres, né? Como Jesus fez, ele se fez um deles. E nós somos um deles, mas tem gente em piores situações, né, de marginalização. Então, que a gente possa ser fiel ao projeto de Jesus nesse cuidado. Uma prece que eu queria deixar seria está acontecendo nessa semana, isso na Escócia, em Glasgow, o COP26, pensei. E mais de 100 mil pessoas estão por lá, né, para discutir sobre as mudanças climáticas no nosso mundo e como afeta principalmente a população mais pobre. E como esse sistema capitalista está entrosado, enraizado no nosso sistema, e é o maior causador de todos esses problemas. Então, queria deixar nessa prece que ilumine as pessoas que estão lá, representando vários povos, comunidades, pessoas do mundo todo, para que de lá saia algo bom e que realmente revertam, por mais que as esperanças são baixas, mas que reverta todo esse caos que esse sistema capitalista está gerando no nosso mundo e que prejudica principalmente a população mais pobre. Eu queria pedir que essa palavra nos cutuque, nos provoque sempre a seguir com o coração aberto para que a profecia não morra, mas uma profecia que não é de palavras, uma profecia de prática. E eu me lembro aqui do Pedro Casaldáliga, que sempre foi fiel. Na dúvida, fique sempre do lado dos pobres. Então, que nós sejamos sempre do lado das pessoas empobrecidas, que tem tantos nomes e tantos rostos nos tempos de hoje. Unindo todas essas preces, dizemos: Deus dos pobres, tu que és fonte de justiça e vida, dai-nos coragem para assumirmos com fidelidade e amor o teu projeto libertador. Concedei-nos profecia para que enxerguemos no rosto das irmãs e irmãos, especialmente dos pobres, marginalizados e excluídos, o teu próprio rosto. Abri os nossos olhos para que tenhamos um coração que emane fraternidade e misericórdia, sinais do teu amor, especialmente pela humanidade que sofre. Amém. E juntos rezemos a oração de Jesus, do Pai Nosso e Nosso Pai. Que Ele esteja presente, que o pão seja de todos repartido, que a fraternidade esteja presente em nosso meio. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesses tempos de noite escura em que vivemos em nosso país, que nós possamos, com a palavra de Deus,
que nos fazer sorrir, fazer cantar, fazer o sonho do povo brilhar. E nesses caminhos de travessia, a gente se fortaleça e se anime com a bênção do Deus dos pobres e excluídos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor, pra nos dar esperança e contar com a sua mão, na construção do reino, o povo irmão. Sua mão sustenta o pobre, e fica o desamigo. Dá sustento a quem tem fome, com a vida do trigo. Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor, pra nos dar esperança e contar com a sua mão, na construção do reino novo, o povo irmão. Amém. Roberto, contigo. Obrigado, Arilson, Nena, Alzira. Obrigado a todos e todas vocês que estão conosco nesta nossa roda de conversa. E nós queremos chamar agora para a roda Ana, Sandro, que vão nos ajudar a entender melhor essa proposta do Evangelho e também a proposta que o Papa Francisco está nos fazendo para bem celebrarmos o 5º Dia Mundial dos Pobres. Obrigado, Ana, obrigado, Sandro. Entram na roda com a gente. Obrigado, aqui estamos. Obrigado, amigos e amigas de Lages. Quanta saudade do resto, né? Lages é quem provocou, quem convocou, mas tem mais gente E o Pará aqui. também. Que alegria, desde o Pará. O Amapá, porque a gente ainda é Amapá também, né? Isso não sai da... Bom, então, esse texto, né? Que texto já lido, relido, comentado, quantas vezes pegamos ele na mão nos nossos estudos bíblicos. O que podemos ainda dizer? Que luz ele nos dá hoje, em especial hoje, nesse contexto em que a gente se encontra a viver, né? E a luz da semana, do dia, do pobre que Papa Francisco está convocando há 5 anos já. Então, para a gente não ficar só no que já sabemos, no que já foi dito, eu convido. A gente sempre gosta de olhar um pouquinho mais em cima e um pouquinho mais embaixo do que é proposto. Não ficar, alargar, dar uns passos para trás para ampliar o olhar, né? A gente sabe que, afastando um pouco, a gente enxerga um pouquinho mais. E aí gostamos de situar esse texto. Logo acima, no versículo 1 e 2, eles são muito importantes, muito. Não podemos começar no 3, sem levar em conta o que é que tem antes desse encontro, numa casa, numa mesa, para uma refeição, onde chega uma mulher. É um contexto bonito, de casa, de mesa, de mulher, mais ainda a casa de um leproso. O cara tem nome, mas é conhecido como o leproso. E na nossa cabeça vem logo a exclusão. Lepra era uma doença, vocês sabem isso muito bem,
Então, é um contexto querido para nós. Mas o que é que tem antes desse quadro, que pode ser um quadro agradável? O versículo 1 diz assim: a Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois. Então, estamos na semana, na antevéspera da grande festa da Páscoa, a maior festa do povo. A festa que fazia memória, celebrava a saída do povo do Egito, da casa da servidão, rumo à terra. Sabemos bem, conhecemos isso. Faltavam só 2 dias. Também se fala de comida, fala de ázimos, os pães da Páscoa. E os chefes do sacerdote e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de uma armadilha para matá-lo. Bom, aí aqui já o negócio é mais travoso, é mais difícil. Vem um soco no estômago. Fala de Páscoa, fala de refeição com os ázimos. Páscoa evoca libertação, evoca vida, evoca fartura, mas os chefes dos sacerdotes e os escribas, as autoridades religiosas e as autoridades da lei, os escribas, procuravam como prender Jesus para matá-lo, através da traição, de algum jeito, mas diziam não durante a festa, para que não venha tumulto por parte do povo. Então, precisava armar alguma coisa mais sutil, mais bem preparada. Não podia ser no meio da festa, que reunia muita gente. Muita gente. Então, o contexto aqui é um outro lugar. O sacerdote, os escribas, a Páscoa é no templo. E do templo vem um plano de morte contra Jesus. E de um plano que comporta um ardil, uma traição, uma armadilha. Não vai ser às claras, porque se teme a reação popular. E aí vem o quadro que as comunidades de Marcos nos legaram, a memória desse outro encontro num outro lugar, que é a casa, com outras pessoas, onde tem Jesus, onde tem esse Simão, que foi, de alguma forma, se foi leproso, não é mais, mas ficou a marca nele, com esse apelido, e esse encontro de refeição, e esta mulher que chega. Marcos não diz o nome da mulher para nós, não sabemos quem é, quem fosse, não sabemos. Ela chega e ela entra na festa e com um vaso de alabastro, o alabastro era muito precioso, ainda é, cheio de perfume de nardo puríssimo, caríssimo, diz aqui, e quebrando o vaso, derrama sobre a cabeça de Jesus. Desperdício total, nem o vaso vai dar para reaproveitar. Quebrou. Esse vaso de alabastro que quebra deve ter feito um estrondo grande a partir do que Jesus diz. E esse nardo puro e caríssimo que derrama sobre a cabeça de Jesus na hora da comida. Foi uma boa atrapalhada que ela fez. Não deve ser agradável misturar os dois cheiros da comida com o nardo. E isso desagradou, criou um mal-estar, mais do que um mal-estar. Indignação, provocou raiva, provocou uma reação negativa em quem estava lá, raiva. Uma raiva que os faz dizer, por que esse desperdício de perfume?
podia ser vendido esse perfume de novo por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. Mas eles entendem bem de tudo, né? Do que é da mulher. Eles sabem quanto vale. E vale muito. 300 denários é o salário de um ano de um trabalhador. É muita grana. Muita grana para ser desperdiçada assim. E eles já sabem fazer as contas. Vendido e distribuído aos pobres. E começam a repreender a mulher. Já fizeram todas as contas, são bons economistas. Já podia até perguntar quantas cestas básicas dava para comprar, eles sabiam. Com o perfume e o vaso que não era deles. Muito generosos com os pobres, com o que pertence a essa mulher. Outros evangelhos, outros relatos nos dirão também o nome, muda tudo. João muda totalmente esse relato. Muito bonito. Mas Marcos, vamos ficar com o de Marcos, com esse desperdício provocado com essa mulher, que não está nem aí em fazer economia ou dar o melhor destino à riqueza que ela tem e que ela possui. Ela estraga tudo, desperdiça tudo. E pega a reprimenda, pega a raiva dos homens. E quem intervém é Jesus. É interessante que essa mulher não abre a boca para nada. Ela entrou lá para fazer um único gesto, para celebrar uma única coisa, no meio da refeição na casa. Ela não diz nada. Quem reage à irritação de quem estava lá é Jesus. E Jesus fala para defendê-la. Deixa quieta. Deixai-a. Para. Quietos. Jesus repreende de volta. Por que a aborreceis? Por que se metem no meio do que ela está fazendo? Ela praticou uma ação boa comigo. Ela fez algo de bom para mim. O que ela fez é bem para Jesus. É isso que Jesus destaca. Na verdade, sempre terei os pobres convosco, e quando quiserdes, poderei fazer-lhes o bem. Olha só. Precisava esperar repreender a mulher para pensar e cuidar dos pobres e ver que precisam. Sempre tereis os pobres, e quando quiser, podereis fazer o bem. Até naquele momento. Saindo de lá, ou levando um pouco da refeição para fora, sempre e quando quisermos, podemos. Porque os pobres vão continuar lá. Mas a mim nem sempre tereis. E aí é Jesus aqui está, o que a mulher não tinha estragado da refeição, Jesus acaba terminando de estragar. A mim nem sempre tereis. E o que ela fez é o bem, é a ação boa para mim. E aí terminou no versículo 7 de novo. Mas a gente não pode terminar assim. É importante sabermos que sempre teremos os pobres. É importante. Isso já vem de longe, já tinha sido dito antes. Mas é importante continuar e saber por que a ação dessa mulher é boa. É chamada bem para Jesus. É chamada de coisa boa. Ela fez o que podia. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Gente,
o que é que tem aqui? Aqui tem o anúncio de uma morte anunciada. Jesus sabe o que é que está vindo. Lá em cima, nos disseram, olha o que estão preparando. Jesus sabe e reconhece e declara, mostra para os outros, obriga os outros a encarar que o que ela faz é o gesto que será feito depois de poucas horas. Falta tão pouco. E essa mulher antecipou-se, reconheceu nesse homem que estava à mesa o que já estava com a morte anunciada e sendo preparada. E antecipou-se e fez o gesto de reconhecer nele quem entre todos os pobres é o mais pobre, a não ser Jesus. Qual é o vaso que daqui a pouco vai ser quebrado, pendurado na cruz? É a vida de Jesus que vai ser rompida por causa de quem está tramando a morte, por causa de um poder religioso e legalista que não suportava mais os gestos, as ações, as opções, a vida de Jesus. E aí precisava eliminá-lo, sem provocar as reações populares. E é esta mulher anônima, esta mulher que não diz uma palavra, mas que faz o gesto mais importante na hora da refeição. Porque reconhece que entre todas as pobrezas, a maior de todas é daqueles que têm a vida tirada. Mais ainda, reconhece em Jesus o ungido de Deus capaz de dar a vida pelos outros. E faz esse gesto, sem se preocupar em contabilizar perdas, sem se preocupar em fazer mercado. Não tem mercado nas vidas doadas. E isso vai ser evangelho, né, Sandro? Em Betânia. Betânia, sabemos, não é? A casa dos pobres. Em Jerusalém, a cidade da paz, se decide matar Jesus. Chama a cidade da paz, mas quer a morte. Na casa dos pobres, se discute o que é que tem que fazer com os pobres. Podíamos ter vendido, podíamos ter juntado 300 denários, dado aos pobres. Foi Jesus que tinha dito uma vez, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Mas podíamos vender, podíamos dar aos pobres, coisa boa, porque esse desperdício. Agora não podemos fazer nada. E se esquece, na casa dos pobres, se esquece que se formos vender o perfume para dar para os pobres o dinheiro, vamos ter que achar uma pessoa muito rica que tenha 300 denários à disposição e que compre o nosso perfume. Nosso não, da mulher. E a conclusão é que se nós quisermos ajudar os pobres, e isso em nossas igrejas é cotidiano, precisamos de um rico que possa comprar
esse frasco de perfume de alabastro e de nardo puro. O evangelho não é esse aí, não. O evangelho é outra coisa. Aliás, Jesus vai dizendo bem claro, toda vez, seja lá onde for, ainda hoje nesta live, vocês tiverem que anunciar o evangelho, vocês vão ter que contar o que esta mulher fez em memória dela. Daqui a pouco, ele vai dizer, façam isso em memória de mim. Aqui, nesse mesmo contexto de Páscoa, esta é a Quinta-feira Santa, 2 dias antes da Páscoa, um pobre é ungido por uma mulher. Ungir sempre foi tarefa de homens, né? Porque ungir é um gesto, esse ungir no sentido de deixar cair o perfume na cabeça. Lembra lá aquele salmo, como o perfume que desce na cabeça de Arão, nas barbas até os pés. Era a consagração sacerdotal, a consagração dos reis. Samuel derramando o perfume na cabeça de Davi. Ungido, Messias. Homens ungindo homens. Homens ungindo homens. Aqui é uma mulher que ungiu Jesus ninguém. Ele não tem cargo, não tem tarefa, não tem diplomas, não tem reconhecimentos, mas a mulher diz, este aqui é o Messias. Este pobre é o ungido de Deus. E a afirmação de Jesus é muito importante. Ela preparou o meu corpo para a sepultura. Ela me deu a coragem de ir em frente até a morte. É assumir a tarefa do ungido de Deus que dá a vida, para que todos tenham vida. Como disse Ana, entrou muda e saiu calada. Mas é o Evangelho. O Evangelho, então, que não se anuncia simplesmente com palavras. Aliás, Marcos vai dizendo isso no Evangelho todo, porque aqui, neste capítulo, começa realmente o Evangelho do Evangelho de Marcos. Tinha terminado no capítulo anterior, Jesus mostrando uma viúva no templo que deu tudo que tinha, toda a sua vida. Saiu do templo e disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Abandona Jerusalém, abandona o templo, nunca mais vai voltar para lá, a não ser amarrado. E vai para Betânia. Mas na casa dos pobres tem que dizer realmente o que é que se faz com os pobres. O problema não é dar esmola. Esperando que um rico, como dizia o final da primeira carta a Timóteo, vós ricos dai muitas esmolas e assim, além de tudo, vão enriquecer lá no céu. Coisa boa. Como disse Francisco, o texto que nós lemos, que vocês leram. Esmola é gratificante para quem dá. Não. E pode humilhar quem recebe. Pode humilhar quem recebe. Com os pobres que tereis sempre com vocês, e cita o Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, com os pobres que tereis sempre com vocês, Francisco também retoma este mesmo texto, terão que fazer o bem. O que essa mulher fez comigo. Essa mulher fez comigo uma obra boa. Aos pobres que tereis sempre com vocês, terão que fazer o bem.
O Deuteronômio tinha ido muito longe já, quando dizia: abre tua mão ao necessitado, não tranque teu coração, não feche tua mão, abre com generosidade, dê conforme as suas necessidades. Tinha ido muito longe o Deuteronômio no processo da solidariedade, não da esmola. Não é uma parte do supérfluo. Dai conforme as suas necessidades. Até que Jesus vai muito além. Façam-lhe o bem. E o bem é chamá-los a ser protagonistas, a ser os ungidos de Deus com a tarefa de mudar as coisas. É o que Francisco vai dizer na sua carta, quando vai nos dizer, claro, que os pobres são os que nos evangelizam, porque eles sabem do lugar de Deus. Eles nos evangelizam. Eles são os protagonistas. E Francisco deixa claro, sobretudo na prática dele. Eu não consigo esquecer que faz poucas semanas Francisco reuniu pela 4ª vez com os movimentos populares, que chamou de poetas sociais, capazes de construir, de criar esperança nos momentos de maior fadiga e desespero. Por isso são poetas, criadores. A criatividade. Vocês são fundamentais. E é pela 4ª vez que o Papa faz isso. E até hoje eu não soube de nenhuma diocese que juntou os movimentos populares para conversar, como Francisco fez, para escutar dos pobres, para ouvi-los, para contemplar esse gesto que é, no mesmo tempo, de um carinho imenso, de um desprendimento total e, no mesmo tempo, entrega uma tarefa, uma missão. Para essa mulher, Jesus é o ungido de Deus. Por isso, o texto vai terminar lembrando que alguém daquela casa, incomodadíssimo por causa disso, volta para Jerusalém. E aí para nós, Ana? E aí, seguindo no versículo 10, para terminarmos essa parte, diz assim: Judas Iscariote, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes, aqueles lá de cima, para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Agora juntou e vai fechar. Eles estavam procurando uma ocasião através de uma armadilha e agora encontraram porque Judas, o Iscariote, saiu e procurou para entregá-lo. Podemos pensar que Judas, naquele momento, teve confirmado que Jesus não ia ser rei de coisa nenhuma, não ia libertar nada, não ia tirar romanos, ia ser morto. Ele mesmo disse que ia ser sepultado. Ia ser morto. Está preparando para a sepultura e vai acontecer. Devia estar já correndo isso. E Judas vai e dá o que os sacerdotes queriam em troca de dinheiro. Tinham falado de vender para fazer bem, para ajudar os pobres. Por enquanto, o dinheiro vai ser usado para tirar a vida do pobre Jesus. Isso que é o risco do dinheiro, de contar com o dinheiro. E é importante ver nesse contexto, é importante, para a gente não se perder, não perder rumo. Porque até como diz Francisco,
vai ser preciso ajudar o pobre, porque ele cita Crisóstomo, pai da igreja. Se ele está lá e está morrendo de fome, não dá para esperar que crie consciência, que vá, que faça, que saiba o que quer. Começa a dar de comer. Ah, mas é bom, presta, não presta. Não, está com fome, está morrendo de fome, precisa alimentar. Depois se vê o resto. E insiste muito Francisco sobre o pobre como protagonista da mudança, do cambiamento. Por isso que é importante a convocação, a união com os movimentos populares, que deveriam ser os que estão na linha de frente. E só criticá-los porque têm erros e falhas é muito fácil. Quem está fora, no limpo, no protegido, falar de quem está no campo de batalha. Nas nossas igrejas, até as pastorais sociais estão muitas vezes deixadas bem na margem, bem no fim da fila. Pelo das menos preocupações. onde nós estamos, nossa, é a festa do padroeiro. Festa do padroeiro é super importante. Tem trezena, novena, tríduo, nem sei. Pastoral social, mas é isso. O pobre vai ser o protagonista. Temos que colocá-lo à frente do destino dele. É ele o sujeito da própria libertação, não nós. Precisa de passos para isso. Até a palavra pastoral talvez precise mudar. Na CPT eu falava muito de ovelhal. São as ovelhas que são as construtoras do reino. Por isso, podemos resumir a carta de Francisco, a coisa muito bonita. Porque quando Jesus disse, os pobres terei sempre com vocês, a gente sabe como esta frase foi usada pelos poderosos, dizendo, de qualquer forma, não adianta fazer nada, porque se teremos sempre os pobres conosco, não adianta querer acabar com a pobreza. Isso foi justificativa fundamentalista de muitos grupos da teologia da prosperidade, da teologia da riqueza, que estão dominando hoje os nossos meios de comunicação. Então, os pobres terem sempre com vocês, então, tudo bem, vai dar uma ajudinha por aí para descarregar a tua consciência. Jesus mesmo falou. Então, não adianta sonhar um mundo sem pobres, isso é ridículo. Sempre tereis os pobres com vocês. Só que quando o Deuteronômio usou a palavra necessitado. Não usou a palavra oprimido. Oprimido não pode haver entre nós. Falava do necessitado, daquele que não tinha condições, por motivo de doença, por outros motivos, de poder sustentar a sua vida. E é muito importante ter presente isso, porque por causa da justiça, nós vamos lembrar que hoje, nesse fim de semana, estamos celebrando um evangelho que nos diz: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui já vamos começar a discutir quem é pobre, como é pobre, se é pobre para cá, é pobre para lá, se pode haver pobre que não é no espírito. Aqui, quando se fala em pobre, sempre se discute quem é o pobre. Aí eu lembro aquilo que lembrou a companheira do Pedro. Em dúvida, fique com os pobres, nunca tu vai errar. Mas nunca pobre não é número. De onde vem a riqueza. De onde vem a riqueza. Né? Ou quando a gente diz é pobre porque alguém roubou dele. Aí, mas tem que ver. Aí tem comunista. Mas quando se discute riqueza, não se fazem perguntas. E os pobres no espírito são os perseguidos por causa da justiça. Você não basta a solidariedade entre os pequenos, que já é muita, e a pandemia mostrou e continua mostrando esta capacidade que os pobres têm de se solidarizar e compartilhar. Mas não basta, tem que ser a justiça. E por isso somos perseguidos. Por isso Jesus vai ser morto.
E esta mulher, com um gesto singelo, cheio de carinho, mas no mesmo tempo profundamente litúrgico, diz a Jesus: não tenha medo de morrer. Ela me preparou para a sepultura. Resumindo a carta de Francisco, eu podia dizer assim: o que é que o Francisco quer, propõe, está testemunhando com sua própria vida, com suas próprias escolhas que tanto incomodam uma igreja pobre para os pobres. Mas não basta. Uma igreja pobre com os pobres. E isso é um passo fundamental. Mas muito mais, Francisco deixa claro, uma igreja pobre que é dos pobres. Não para concluir, mas lendo e relendo esse texto esses dias, após o convite da Elzira, e como CPT, porque não tem como ler esse texto e não vir na nossa frente um número que eu perdi a conta, de quantos eu vi dar a vida, e dar mesmo derramando sangue antes da hora, com a traição, com o engano, com a violência, né, Paulinho? O Pará sangra, o Maranhão, o Tocantins, e por diante, Mato Grosso, os indígenas. O que me vinha na cabeça era isso. Com quem me aconteceu de sermos essa mulher que chegava, que encontrou alguém e que confirmou na missão de ser perseguido por causa da justiça, por causa dessa solidariedade irrenunciável com os empobrecidos, as empobrecidas, ficando com eles nessa solidariedade que não é só dar sobras, mas é até deixar romper a própria vida. Que a gente possa pensar, aprofundar isso, conseguimos fazer isso? E também a outra pergunta: quem tivemos nas nossas vidas, ao longo da caminhada, quem nós encontramos na hora da perseguição, na hora do conflito, que pode vir de fora de quem provoca a opressão, de quem provoca a morte, de quem provoca a injustiça, e que vem também de dentro da própria comunidade, da própria igreja onde estamos. Quando a gente se torna anunciador de um projeto que precisa ser um projeto de vida para todos, e não de enriquecimento, nem para a igreja, sobretudo para a igreja. Não pode ser à custa de empobrecidos e empobrecidas. E depois dar esmola, depois dar cestas, que podem ser necessárias, mas não pode parar nisso. Quem nós tivemos e temos que nos fortalece nessa missão? Junto aos jovens, junto ao povo do campo, junto aos indígenas, junto aos presos, presas, famílias, junto às vítimas da violência. Porque quando a gente vai e anuncia, quando a gente quer ser operador de paz, quando a gente luta pela terra, e aí o Sandro lembrou do evangelho de hoje, da palavra de hoje, a perseguição vem. E aí quem é que nós temos na nossa vida que nos fortalece nessa hora?
que é capaz de derramar para nós o bálsamo, que nos fortalece, nos confirma na missão, nos compromissos e nos permite continuar. Até a hora que também a gente vai dar tudo, não sabemos quando, não sabemos como, mas o importante é sermos confirmados nisso, sem arredar, sem desistir, sem renunciar. É bonito lembrar que na celebração deste fim de semana, a primeira leitura nos traz a memória de João, preso nas cadeias políticas romanas de Patmos, e que vê uma multidão imensa seguindo o Cordeiro e pergunta: e estes, quem são? E a resposta do anjo que diz: estes são aqueles que não se ajoelharam diante dos ídolos, são aqueles que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Lembremos estas memórias de milhares e milhares de irmãos, sujeitos dessa história, que tentaram e buscam alimentar a esperança e os sonhos, apesar de situações de fadiga, de morte, de exclusão, de opressão, de desespero. Que a gente seja pessoas que sabem receber o bem e fazer o bem para quem está precisando e para quem é capaz de dar a vida. Amém. Amém. Acabou. Ana, Sandro, gratidão por esse momento de Betânia, de casa, de mesa, de refeição comum. Eu penso que a gente poderia, se temos ainda algum tempo, não sei como é que é o tempo de vocês, aí em Bento Gonçalves, o fuso horário permite alguns minutos a mais, alguma reação, alguma pergunta. Nós somos um grupo de 19 pessoas que estamos aqui na sala, provavelmente encantados, né, com essa palavra tão forte, tão profética, tão necessária para esses tempos que estamos vivendo, que são tempos de travessia. Eu deixaria assim livre, quem quiser fazer isso pelo microfone, se achar melhor também fazer pelo chat, também pode fazer, e a gente vai acompanhando. Então, a palavra está livre, reações, perguntas, dúvidas. Paulinho levantou a mão. Esse é um bom caminho, né, Paulinho? Obrigado. Levantou a mão. Então, Paulinho, fique à vontade. Pode começar você. Então, como é assim, cheio de mística, escutar Sandro e Ana, esse casal de uma grande profetisa, esse grande profeta Sandro, de muitas caminhadas e lutas aqui no sul do Pará, Macapá, e agora é do Brasil, é da América Latina. Então, esse texto que vocês fizeram essa partida conosco, a gente sente que eu fui profundamente contagiado, não só pelo simbolismo do texto, mas pelas figuras presentes. A ousadia da mulher, que rompeu com o paradigma do comércio, e ela ousou quebrar esse paradigma, quebrando o frasco para que perfumasse a sala. Eu vou me perguntando, quais são os outros frascos que precisamos de quebrar à luz desse texto revolucionário?
esse poder clericalista que está matando o evangelho no Brasil. Aqui, Sandro e Ana, é um retrocesso terrivelmente desgraçado, para assim dizer. As comunidades estão sofrendo, muitas lideranças desanimadas, mas, apesar disso, a gente vai mantendo a resistência no verbo esperançar. E aqui, a resistência está nas comunidades eclesiais de base, nas lutas do sem terra, nas lutas pela vida, pela dignidade, sobretudo pelas lutas das mulheres. Quantas mulheres estão aí quebrando os frascos para fazer romper a vida, o reino, a liberdade. Obrigado, Sandro. Obrigado, Ana. Esse domingo a gente termina ele com essas luzes que vocês nos deram. Obrigado, Paulinho. Força na caminhada aí. Nós compartilhamos o coletivo dos padres da caminhada com o Paulinho. Obrigado. Bom te ver assim, pelo menos visualizar o teu rosto. Tem mais alguém aí do grupo, dessa roda, que gostaria de falar, de dizer, perguntar, de agradecer? A palavra está livre. Boa noite a todos, sou a Mari, e o tema é bem instigador, né, só que como disse Sandro, o padre Paulinho, a gente está vivendo um momento assim, parece que a gente enfraqueceu demais, parece que a gente ficou meio sozinho, está meio... Muitas pessoas que a gente encontra, está voltando ao reencontro, a gente sente isso, né, cadê isso, cadê aquilo, fragilizou não só as pessoas, mas uma corrente, né. Então, isso aí acho que é um momento de estudo e reflexão bem importante a ser feito para retomar, né, de alguma forma. É isso. Obrigado, Mari. Mari viveu no próprio corpo, né, a experiência da Covid, sabe o que isso significa, né? Muito obrigado pela tua presença. Fazia tempo que a gente não se via também. Muito bom. Mais alguém? A Irdes ergueu a mãe. Deixa eu falar. Irdes? Ah, tá. Desculpa, eu estou meio atrapalhado aqui, mas enfim. Irdes, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bem rapidinho. Já foi dito, eu reforço tanto que foi instigante ouvir Ana e Sandro. E de todas as provocações, eu queria dizer que, nesse tempo de pandemia, de verdade, vocês foram muito assertivos, mais uma vez, na profecia, e o Papa Francisco também, porque a experiência que a gente fez aqui, o que sustentou práticas de solidariedade, de partilha, do esperançar, foram os movimentos populares. Né? E eu fiquei, assim, muito provocada quando o Sandro nos disse, eu não conheço nenhuma diocese que fez isso, e já pensei, estamos aí começando um processo sinodal, quem sabe a gente se desafia, nós fazer, se os outros não fazem, vamos encontrar caminhos e vamos fazer. Só isso. Muito agradecida. Obrigado, Irdes. Na sequência, o Hermes está entrando na roda também. E em seguida, o Arilson. Fique à vontade. A palavra é de vocês. Boa noite, Ana. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos e a todas. Ouvindo vocês, me vem sempre uma angústia, porque não só Judas Iscariotes, no texto de Marcos, mais tarde nomeia ele, mas na versão de Mateus, depois não lembro dos outros evangelhos, mas de Mateus diz que quem fica indignado com
o ato, a ação daquela mulher foram os discípulos, o grupo mais próximo de Jesus. E ficou me perguntando para mim e para todos que se fazem discípulos e discípulas próximos de Jesus, qual é essa indignação também, né, diante da ação das mulheres, porque às vezes a gente fica transferindo para os outros, para outras situações, a indignação, quando os próprios discípulos que estão ali são os primeiros a ficarem indignados com essa ação da mulher de um a Jesus. Eu me coloco junto com tantos e tantas que se colocam nesse caminho e às vezes nos indignamos com essa ação tão contundente desta mulher. Arilson, por favor, levantou a mão? À vontade. Acho que a fala que eu trago é mais uma fala de agradecimento, principalmente à Pastoral da Juventude aqui da Diocese, que a gente anda meio desanimado, e trazer esse tipo de reflexão nos anima, né? Nos anima para que a gente também chegue aos nossos grupos de base e semeie essas falas trazidas hoje. Então, acho que é uma forma mesmo de agradecer, pessoalmente, a quem trouxe essa reflexão para a gente. Eu acho que é isso. Eu aproveito também a palavra de gratidão do Arilson para agradecer o Luiz. O Luiz está pela sala. O Luiz hoje rearticulou um grupo uma rede de solidariedade com o povo da rua, a Rede Rua, tendo em vista que essa é uma necessidade cada vez mais gritante aqui na nossa região, não só aqui, pelo Brasil inteiro, esse tempo de descaso com as políticas públicas, abandono dos pobres. Muita gente na rua aqui em Lages praticamente triplicou o número de pessoas em situação de rua nesses últimos tempos. E agradecer o Luiz, que está rearticulando a Rede Rua com outras pessoas, porque também o Papa Francisco, Sandro, lembrava que na carta no encontro com os movimentos populares, ele fala dos movimentos populares como redes sociais, como lá da outra vez, mas em particular nesse último encontro ele fala dos movimentos populares como samaritanos coletivos. Então essa dimensão de uma coletividade samaritana, que acaba nos comprometendo a todos e todas no socorro às vítimas do mercado e dessa política assassina, genocida deste governo que está posto. Agradecer também a essas iniciativas que estão surgindo, ainda que na dificuldade da gente se encontrar, são sempre iniciativas muito bem-vindas e muito provocativas. Sandro levantou a mão. Fui eu. Fique à vontade. A gente estava comentando aqui uma reflexão que a gente costuma fazer e que é muito dolorida. Dói. Porque é uma usurpação que fizeram. É um vaso que não é de alabastro, é duríssimo, mas vai precisar quebrar. Usurparam, roubaram o sentido da Quinta-feira Santa, quando naquela bendita missa dos olhos que chama. E se fosse só para benzer os olhos da crisma, da unção dos enfermos, das consagrações, não.
mas é a instituição do sacerdócio. Eu queria que alguém me achasse isso nos evangelhos e, sobretudo, nas memórias da paixão, morte de Jesus. Porque eu não consigo encontrar. Nem o Sandro, que vai ler o grego para mim, consegue me convencer com o que tem. Mas inventaram isso. E se apropriaram de algo que não é da classe sacerdotal. Porque a classe sacerdotal matou Jesus. E como é que o matador agora quer ser o escolhido e os únicos? E fazendo isso de uma tacada só, pegaram para um grupo muito escolhido, muito eleito, muito selecionado, muito consagrado, e na mesma forma, na mesma movimento, a mulher caiu fora. As mulheres caímos fora. Nunca mais vão ter frascos na mão. Na nossa igreja, gente, não vai ter unção para nós, mas nenhuma. Nenhuma, não sei quando. Nem vão deixar nós Não ungir. essa. E nessa que está, me desculpem a empolgação, mas eu não tô aspirando a isso, nem quero. Porque nesse esquema que está, gente, eu sou muito grata aos companheiros e irmãos de pastoral de pé no chão, de igreja que não é em saída, que já está fora, como lembra o Roberto. Vejo aqui o Paulinho, o Hermes, outros, não sei se tem outros sacerdotes aqui, mas que colocam essa unção a serviço, porque se não for para dar a vida e ajudar as vidas sacrificadas, gente, tá fora, corre o risco de ser da turma do outro lá que saiu para entregar em troca de dinheiro. Cuidado. Mas é importante ver isso, porque como é que pode se apropriar de algo que só pertence a quem deu a vida? Jesus instituiu o martírio naquele dia. Então, sim, venham os e as martirizados. Desde lá até, e não termina isso, porque continuam matando, continuam perseguindo. É isso que Jesus instituiu. Partiu o pão e o entregou. Façam isso em memória, não é fazer esse rito. É sair de lá para partir a vida, como fez a Dorothy, como fez Josimo, como fez Gringo, como fez Margarida. Estamos sem imagem. É isso que precisamos fazer. A nossa câmara não pega. Pega a voz ou acabou tudo? Pega, a voz tem. Não, tá. A Estamos câmara ouvindo. não sei por que desligou. Bom, não Estamos importa. ouvindo, fique à vontade, Ana. Mas é isso, é isso. Foi instituída o reconhecimento dos que dão a vida, o sacramento do martírio. Em memória de Jesus, celebrar essa memória é celebrar isso. Não vamos roubar isso também. Sejamos nós os missionários que fazem este bem e reconhecem em quem dá a vida o escolhido, o ungido ou a ungida. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Em 2008, no 10º Estadual das SEBs aqui em Lages, aliás, foi uma experiência bem conflituosa, estava por aí, lembra? Sandro nos ensinou algumas palavras. Como ele repetiu hoje, ovelial, e a outra palavra que Sandro insistia naquela ocasião era sacro negócio.
além do hidro e do agronegócio, o negócio que é o sagrado, a religião. Normalmente, quando religião, aliás, sempre, quando religião vira negócio, quando o sagrado vira negócio, os pobres estão fora desse negócio. E é Mas o que alguém está... gostaria de compartilhar? Sim, Sandro, por favor. É o que está acontecendo quando vocês lembraram que tem um retrocesso, digamos. Na realidade, é uma articulação profunda, mundial, muito clara, porque esse mundo do capital está realmente preocupado que, a partir das palavras do testemunho de Francisco e dos pobres que ele chama consigo, possam começar mudanças importantes. Então, tem que neutralizar esse homem. E as duas palavras que mais incomodam ao mundo da sociedade capitalista é quando ele diz esta economia mata. E aos que incomodam dentro da nossa casa é quando ele diz que o clericalismo é a praga da igreja. Não queremos ouvir essas coisas. Por isso, esse ataque violento, organizado, planejado, muito bem planificado a Francisco e aqueles que, como nesses nossos grupos, queremos repercutir sua palavra e viver o Evangelho. Estão claramente querendo nos silenciar. E nisso estão muitas pessoas das nossas próprias comunidades. Mas isso não nos espanta. Se Marcos, no ano 70, teve que escrever isso, é porque já então, nas suas comunidades, já havia essa tentação. Já tinha entrado esse bicho. Então, coragem, coragem. Repitamos o evangelho que essa mulher nos ensinou. Acreditar no pobre. Não basta crer no Deus dos pobres. É preciso crer nos pobres de Deus, com a mesma fé. Muito obrigado, Sandro. Ana, só para registrar que a Domingas acabou de entrar, Domingas Martins Ferreira, está mandando um abraço para o Sandro, para a Ana, dizendo que ouvir e aprender de vocês só me enche, mas podemos dizer só nos enche de alegria e de conhecimento. Abraço para você também, Domingas. O nosso abraço também para o Sandro e para a Ana. De volta para todos Mais vocês. Alguém? Beleza. Mais alguém gostaria de dizer, compartilhar? Hein? Não tem a nossa mão mais. Se não... Não, eu só quero dizer que são muitas as provocações que eu, pelo menos, me sinto profundamente afetada, e é bom. E aí, para a gente continuar depois, né, nosso processo, nossa caminhada, retomar a reflexão, as rodas de conversas e ir dando os passos, porque não dá para esperar, a gente precisa fazer o caminho que a gente acredita, né? Que seja fora da institucionalidade, não sei, mas precisamos continuar resistindo, persistindo, esperançando e simbora. Obrigado, Irdes. Dizer que a nossa inspiração para continuar nessas travessias, primeiramente vem do grito dos pobres e também desse grito vocacional, né, que nos chama para nos colocar
a seu serviço cotidianamente. Nos vem do Evangelho de Jesus, nos vem dessa sensação de não só PJ, mas também o povo das SEBs, o povo da CPT, do CEBI, muitas vezes se sentir não em casa, nos espaços oficiais de encontro, de celebração e de vivência cristã. E também nos vem da poesia, desde o começo a gente vem rezando e lendo Guimarães Rosa, que nos diz que o real não está nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada, o real está na travessia. E a pandemia está nos convidando a viver essa espiritualidade de travessia. Com certeza, uma travessia bastante dolorosa para todos e para todas nós. Imaginamos também para as pessoas doentes, enlutadas, as pessoas desempregadas, desalentadas, o povo da rua, o povo dos assentamentos, dos acampamentos, as populações indígenas, quilombolas, enfim, todos os rostos de pessoas empobrecidas, aos quais nós somos chamados à solidariedade. Então, nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer as palavras tão apropriadas, tão necessárias e tão proféticas do Sandro, da Ana Maria, a presença das pessoas que não são deste coletivo, mas estiveram conosco nesta noite. Muito obrigado. E dizer que a gente continua nessa travessia, né? Para quem é do coletivo, para quem é aqui da região, na próxima semana, desde sábado, dia 13, até segunda-feira, dia 15, nós estaremos fazendo este caminho de espiritualidade andante, andarilha, também marginal, periférica, para viver essa espiritualidade do caminho, realmente. Passando nas comunidades, sendo acolhido, celebrando com as comunidades, vivenciando essa experiência bonita de sentir que a nossa fé está no nosso pé. Vocês que não estarão conosco na caminhada, rezem conosco. Nós estaremos lembrando de cada um e de cada uma de vocês e gostaríamos de contar também com a oração de vocês. Depois a gente conta como é que foi. É o caminho de Francisco a Clara, a comunidade de São Francisco, a comunidade de Santa Clara, 3 dias de caminhada, mais ou menos 80 quilômetros de estrada de chão, reencontrando um sentido para continuar caminhando, para continuar em travessia. Obrigado a quem nos ajudou nessa roda, nessa noite, especialmente quem preparou, né, o momento da mística inicial, a Romilda, a Nena, a Alzira, a Wilson, o Yuri, que nos disponibilizou esse link. A todos vocês que estão aqui, muito, muito agradecido. Não sei se alguém ainda tem alguma palavra para dizer. Nosso horário já está avançando. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Uma boa noite, então. Pessoal do coletivo, a gente vai conversando no grupo durante a semana para discutir os últimos encaminhamentos da nossa travessia. Muito obrigado a todas e a todos. Irdes, tem uma palavrinha? Obrigada. Obrigado, Nena. Obrigada, Aninha, que nos deu um pouco de material aí também para a celebração. Isso. Aninha, que está lá no Paraná, acompanhando a gente de longe. Que passo, Cielo. Que passo.
Não vale. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, obrigado, Mari. Bom descanso. Uma boa semana para todas. Boa noite. E para todos vocês. Cuidado com esse vinho. Até mais, povo. Boa noite.